Com influência de Simeone, Jorge Jesus, Domenech Torrent, Filipe Luís encara sua jornada como técnico do Flamengo. E já podemos notar intensidade como DNA no seu jogo. Vamos abordar esse assunto no vídeo. Começando pelo sistema tático e a organização ofensiva da equipe, podemos ver diferentes padrões de saída de bola. Contando com Rossi com essa posse, a gente vê um 4-2-4-1, podemos perceber também um 3-4-3-1 com Wesley tendo liberdade para atacar esse corredor, e o mais tradicional 3-2-5. Tudo depende de como o adversário vai pressionar e qual circunstância o Flamengo vai sair com a posse da bola. Na organização ofensiva, o time opta por triangulações, tabelas, aproximações e graças à qualidade dos seus jogadores, principalmente os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, tem muita qualidade para suportar essa pressão. Um outro ponto que me chamou a atenção é como os jogadores do Flamengo estão próximos agora com o Filipe Luís, e isso influencia na verticalidade da equipe, em como o time joga com muitas aproximações, e foi um show de criação de oportunidades contra o Corinthians, contra o Bahia, desta maneira. É possível perceber como Arrascaeta e Gerson são bastante participativos nesse modelo de jogo, principalmente o Gerson, que aparece muito infiltrando dentro da área para finalizar as jogadas, e na criação também, já que ele é um falso ponta nesse sistema em que o Wesley ataca bastante o corredor, mas o Gerson cai pelo meio para dar suporte ali ao meio campo. São jogadores de mais qualidade para acionar principalmente o Gabigol e o Bruno Henrique, que são os homens de frente. Na marcação-pressão do Flamengo, a gente não se atenta muito ao sistema tático, mas sim como funciona através das ilustrações em que a equipe pressiona o adversário, sufocando mesmo na saída de bola. Você repara contra o Corinthians e contra o Bahia, quando o time adversário tem a posse da bola, o Flamengo busca sufocar. Se o adversário vai para o lado esquerdo, o Flamengo sufoca no lado esquerdo, não deixando o seu oponente criar essas jogadas, que geralmente os jogadores saem ali nos volantes, tentam um jogo mais curto, uma tabela, e o Flamengo sufoca, não deixando o adversário sair de qualquer maneira, optando pelo chutão, e o Flamengo aí consegue a recuperação da segunda bola. E essa energia do Flamengo dura bastante tempo. Contra o Corinthians mesmo, até os 30 do segundo tempo, essa intensidade ainda estava lá em cima. A partir daí o Flamengo cansou um pouco e não conseguiu mais pressionar o Corinthians, que foi melhor na partida nesses 15 minutos finais, 15 a 20 minutos. Contra o Bahia eu já achei o contrário. Contra o Bahia o Flamengo conseguiu pressionar e manter esse ritmo. Já com o segundo jogo com o Filipe Luís, talvez o treinamento, o comportamento tenha sido outro, e contra o Bahia as alterações também surtiram efeito, a entrada do Alcaraz, do Matheus Gonçalves, do Plata, do Michael. O Flamengo manteve esse ritmo intenso. Além da marcação-pressão, a recuperação após a pressão tem sido muito marcante no jogo do Filipe Luís. Perceba aí como o Flamengo tem diversos lances em que recupera a posse da bola adversária, sufocando a saída mesmo. Então é possível perceber essa movimentação do Alexandro ou do Ayrton Lucas, mas por dentro, sendo uma preocupação a mais, dando uma superioridade numérica. A equipe adversária acaba ficando um pouco confusa com o elemento surpresa ali do Alexandro ou do Ayrton. E o gol do Corinthians saiu assim na movimentação do Alexandro, do meio para a ponta. Já no gol do Ayrton Lucas, os dois laterais estavam praticamente pisando dentro da área. Então já é mais uma sacada aí do Filipe Luís que a gente pode perceber nesses dois primeiros jogos. A influência do lateral esquerdo, principalmente, nessa movimentação dentro da área. E o direito com o Wesley ultrapassando o corredor como se fosse um ponta. Então o uso dos laterais tem sido muito importante também no jogo do técnico Filipe Luís. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para demais notificações.